Olá, bom dia. Bom, então, primeiramente, antes de começar, né, eu sou Eric. Primeiro, queria agradecer a ACO pelo convite, por estar aqui, podendo falar sobre esse tema tão importante, que é a saúde mental no paciente ostomizado. Queria agradecer em especial a Candinha, que me convidou aqui para estar hoje todos juntos. Então, vamos começar. Então, primeiro eu vou me apresentar um pouco, né? Sou o Dr. Eric. Como o apresentador falou, né? Eu sou graduado na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, isso em 2015. Eu me especializei primeiro em Medicina de Família e Comunidade, então eu também sou médico de família e comunidade, essa é a minha primeira especialização na mesma instituição, isso em 2020. E sempre que eu comecei essa carreira, né, quando eu estava lá no posto de saúde, na periferia de São Paulo, atendendo as pessoas, eu sempre tive um interesse especial por saúde mental, porque eu percebi o quanto aquilo influenciava na vida das pessoas, na saúde das pessoas como um todo. E por algum motivo, eu tinha uma habilidade de lidar com aquilo, né? Então, desde que eu entrei na residência, em 2018, eu comecei a olhar para isso, né? E, assim, no posto de saúde, 30% a 40% da agenda era saúde mental, então já era um treinamento e tanto, né? Então, eu decidi, 2 anos atrás, começar a minha pós-graduação em psiquiatria, né, para me aprofundar nesse tema, que eu terminei agora esse ano, e hoje é a minha principal atuação, meu principal foco, apesar de eu ser médico de família ainda e usar todas as habilidades que eu aprendi lá no cuidado de saúde mental também. E também fiz uma pós-graduação em biofísica quântica e biorressonância aplicada à saúde, que é uma prática integrativa e complementar, né? Muito interessante para prevenção em saúde e tudo mais. E tenho um MBA em administração hospitalar pela UGV, né, de São Paulo, que me deu uma visão assim, um pouco da sistemática das coisas, como as coisas se interligam e funcionam, o que ajuda a pensar no cuidado do paciente sempre. Então, beleza. Então, para começar, vamos falar da relevância desse tema. Por que falar sobre esse tema é importante? Por que falar de saúde mental no ostomizado é importante? Bom, então, primeiro, eu peguei aqui artigos do PubMed, que é um repositório de pesquisas mundiais, né, em todos os temas. E tem esse primeiro artigo que eu achei muito interessante, né, a tradução livre é a seguinte: qualidade de vida, ansiedade e depressão em pacientes com ostomia em clínicas para ostomizados. Tradução livre. É uma pesquisa feita na Ásia, que começou a medir isso em clínicas que eram especialistas em ostomizados, né? Como estava a qualidade de vida e a saúde mental desses pacientes. Então, aplicando um questionário, eles viram que a maioria dos pacientes, aproximadamente 60% deles, tinham baixo índice de qualidade de vida, né? E além disso, a área social era mais afetada. Um questionário de qualidade de vida ele vai acessar várias áreas, né, do paciente, e a área social é uma delas, e era uma das mais afetadas. E, bom, talvez vocês saibam que isso realmente é uma coisa que é um desafio que passa aí durante esse processo da ostomização. E, finalmente, quase 2/3 dos entrevistados tinham um nível limítrofe ou anormal para ansiedade e depressão, né? Então, para vocês verem que é um tema prevalente. E, além disso, um alto nível de ansiedade nesses pacientes estava atrelado a um maior risco de ideias ou tentativas de suicídio. Então, uma coisa muito séria mesmo. Outro artigo, esse artigo é americano, de um jornal de enfermagem, a influência da depressão no paciente ostomizado e no cuidador no autocuidado do paciente. Uma análise do binômio cuidador-ostomizado. O que quer dizer, né? Assim, muitas vezes o paciente ostomizado, ele tem também uma pessoa que ajuda, um cuidador principal, ainda mais se é uma pessoa acamada ou algo do tipo. E esse binômio do paciente e do cuidador é muito essencial no cuidado integral do ostomizado, porque esse estudo mostrou, como eu vou evidenciar para vocês, que, por exemplo, depressão no cuidador foi relacionada a um pior autocuidado do ostomizado com a própria ostomia. Então, se o cuidador estava deprimido, isso resultava num pior
autocuidado e, consequentemente, um resultado em saúde para o ostomizado, para vocês verem que interessante, né? E, além disso, a depressão no ostomizado estava relacionada à maior necessidade de apoio do cuidador, obviamente, o que aumenta a sobrecarga do trabalho. Então, para vocês verem como esse binômio do cuidador e ostomizado é importante e precisa ser visto também quando a gente fala de saúde mental nesses pacientes. E, finalmente, outra pesquisa, né, num jornal de enfermagem lá na Jordânia, os problemas em saúde de autocuidado no manejo de ostomias intestinais em pacientes na Jordânia, um estudo transversal. Então, eles viram que, nesse estudo, né, também era uma clínica de ostomizados lá na Jordânia, 22% do estudo, né, dos pacientes, tinham depressão grave ou moderada, né, isso é um nível relevante, que geralmente afeta muito a vida da pessoa, e 33,9% tinham ansiedade severa ou grave, né? E olha que interessante esse dado que essa pesquisa evidenciou. Eles acharam uma correlação interessante e positiva entre o ostomizado saber ter um bom autocuidado da sua ostomia e baixos níveis de depressão e ansiedade. Então, para vocês verem a importância desse aprendizado, do autocuidado, de como lidar com a ostomia, levando até melhores resultados na saúde mental, ou seja, a importância dos treinamentos, dos cursos e até de associações como a ACO, que traz esse conhecimento para as pessoas, para elas estarem lidando melhor com a situação, e como isso impacta na saúde mental. Bom, então, visto a importância do tema, vamos falar um pouco sobre saúde mental e método clínico centrado no paciente, o MCCP. O que é isso, né? O que é esse método clínico centrado no paciente, na pessoa, né? É a medicina centrada na pessoa e não na doença. Isso é uma ferramenta que a gente aprende na medicina de família e comunidade, mas, na verdade, isso deveria ser aprendido por todos os médicos de todas as áreas. Porque, na verdade, quando nós estamos lidando ali com o paciente, ele não é o paciente ostomizado, ele não é a ileostomia, a urostomia. Ele é o senhor José, ele é a dona Maria. São pessoas únicas, com uma história de vida, com uma família, com um contexto. Então, a partir desse momento, a gente entende o ser humano como um todo, e não como uma doença fatiada ou um pedaço do corpo, né? Isso não existe. Tudo está na mesma pessoa, isso precisa ser visto dessa forma. Então, a gente foca na individualidade e unicidade do ser. Então, cada pessoa é única. Você nunca vai tratar duas pessoas diferentes do mesmo jeito. Não deveria, ao menos. Porque não existem duas pessoas iguais. E, para isso, a gente precisa entender os contextos de cada paciente. Do que eu estou falando? O contexto pessoal, ou seja, quem é aquela pessoa? Qual a história de vida dela? O que já aconteceu na vida dela? Quais são os projetos de vida dela? O contexto familiar. Aquela pessoa tem família? Ela mora com a família? Ela recebe apoio, não recebe? Como funciona isso para ela? O contexto social, ou seja, onde ela está inserida? Ela tem rede de apoio, tem amigos, ela frequenta grupos de apoio aos ostomizados? Ela tem vida social? Como funciona isso? O contexto ambiental e comunitário, onde ela mora? Literalmente. Assim, é aqui na beira-mar, é no morro, né? Enfim, isso faz diferença, obviamente. E entender esse contexto é muito importante para o cuidado em saúde do paciente como um todo, e saúde mental também, claramente. Então, eu gosto de falar para os pacientes que cada pessoa é especialista nela mesma. Ninguém sabe mais eu brinco assim, faz quando o Sr. José tem diabetes. Ninguém é mais especialista na diabetes do Sr. José que o Sr. José, entendeu? Não vai ser o endócrino de não sei aonde lá de São Paulo, não é isso. A pessoa, lógico, o conhecimento científico é uma coisa, mas entender contextos, entender a essência humana é uma coisa totalmente diferente. E é disso que a gente está falando. Então, para continuar essa linha de raciocínio, eu vou falar um pouco sobre base pessoal. Como assim? Do que eu estou falando? Quando eu falo que cada paciente tem uma base pessoal, eu estou falando que cada paciente tem uma essência que compõe, né? Todos nós temos. Eu chamo isso de pilares da existência da pessoa.
né? Eu até brinco assim, ó, imagina que tem uma base aqui, tipo um prato, né? Imagina que tem pilares embaixo sustentando a sua existência. A gente vai falar sobre isso aqui durante o seu cuidado, né? Então, cada um tem a sua, isso precisa ser visto individualmente. E o que eu trago, assim, né, fazendo uma analogia com o método clínico centrado no paciente, para essa metodologia? Bom, um dos pilares da base pessoal, por exemplo, é a família, né? Então, você vai entender de novo, né? Qual é a família do paciente, como aquilo interage com a sua saúde, ajuda, atrapalha? Cada caso é um caso. Amigos e demais redes de apoio, essa pessoa tem, né, amigos, tem rede de apoio, frequenta lugares de apoio, isso também faz parte da base pessoal dela. Trabalho, né, a pessoa trabalha, o que ela faz? Ela gosta do que ela faz? Não gosta? É pior para ela ir ao trabalho? Ela perdeu o trabalho? Né? Tudo isso tem que ser avaliado. Lazer, hobbies, né? A pessoa tem alguma coisa que dá prazer na vida dela? O que motiva a existência dela? Atividade física, ela pratica alguma? Consegue praticar? Como é que isso ficou, né? E, claro, fé e espiritualidade, né? O que ela acredita? Quais são as crenças dela? Como isso interfere no cuidado em saúde e familiar dela? Então, abordar toda essa base é interessante para a gente entender os desequilíbrios do paciente e fomentar potenciais reequilíbrios, né? Porque no final, quando eu falar sobre cuidados medicamentosos também, isso é só um elemento, né? Tem outros elementos que precisam ser vistos e trabalhados do paciente. Então, colocando o paciente ostomizado no centro do cuidado, então a gente vai entender a pessoa como um todo, conforme eu já expliquei para vocês. Então, qual a história de vida dele? Como era, desde a infância, como está agora, os estudos, o trabalho, como é que foi, né? Quando e como ocorreu a ostomia? Né? Como foi isso? Foi uma coisa repentina, né? Um acidente? Ou foi uma doença que foi evoluindo? E isso faz diferença, né? Entender esse contexto. Quais foram as mudanças de vida após a ostomia? Porque muita coisa pode mudar na vida após a ostomia. E como é que isso está sendo lidado pelo paciente? Como é que isso está sendo uma forma positiva, é uma forma que traz desafios, traz dificuldades? Tudo isso precisa ser visto. Então, o que mudou nesse contexto? Pessoal, familiar, social, comunitário? Provavelmente muita coisa mudou, né? E isso precisa ser conversado. Então, nesse momento que a gente coloca o paciente ostomizado no centro do cuidado, nós vamos ter o cuidado de acolher essas angústias, acolher todos esses sentimentos e trazer essa individualidade para o agora. Como está agora? Né? Baseado em tudo isso que a gente já explorou. Então, qual é o quadro atual? Como lida com essa situação, né, após as mudanças? Houve alteração no humor? Muitas vezes sim, né? Pelo que os estudos mostraram. E talvez você já tenha vivenciado ou visto amigos, colegas nessa situação. Então, vamos avaliar a base pessoal da pessoa ostomizada, né? Vamos fazer um exercício aqui. Então, vamos começar pelo pilar familiar, né? Como foi a recepção da família? Como foi a reação? Eles receberam bem? Acolheram? Não acolheram? Se assustaram? Se afastaram? Tiveram nojo? Como foi isso? Como isso impactou a saúde mental do paciente? Teve apoio? E como está hoje? Tem apoio hoje? Ou teve que buscar outras formas de apoio? Né? Foi buscar nos amigos, nas associações? Como é que está esse contexto? E o relacionamento afetivo, se tiver, né? Como é que está? Como é que ficou? Se aproximaram? Se afastaram? Tem vida sexual? Vida sexual existe. O paciente ostomizado também.
Então, isso tudo tem que ser trazido, né, para ser conversado. A cuidador, como está esse cuidador? Lembra que a gente conversou lá naquele artigo, né, do jornal americano? Se o cuidador não está bem também, devido à sobrecarga ou devido a N fatores, isso pode afetar a saúde do paciente ostomizado. Então, tudo isso tem que ser visto com carinho. Ok, então vimos esse pilar, vamos para o próximo. Claro. E quem tiver perguntas também, no final eu vou abrir um espaço para perguntas, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade para irem guardando, anotando, que vamos ter espaço para isso também. Nada? Bom, então o próximo pilar, vamos falar de rede de apoio e amigos. A interação pessoal, social, o paciente tem vida social, ele se isolou, ele está ali dentro de um processo de isolamento devido ao receio de, enfim, da sua ostomia ou de como está afetando a vida, né? Tem rede de amigos que apoiam, aquelas pessoas que sabem ser empáticas, sabem ouvir, sabem acolher. Porque, assim, rede de apoio é uma coisa, rede de apoio que ajuda é outra. Então, tem gente que, assim, às vezes é melhor, né, não sei, atrapalha mais, né? Mas tem gente que ajuda. Tem pessoas que sabem ser empáticas, ouvir, essas pessoas são importantes nesse tipo de cuidado. As amizades se mantêm? Pessoas se afastaram? Ou algumas pessoas se aproximaram? Novas amizades foram feitas? Nos grupos de ostomizados, nas associações? Como está isso? Participa de algum grupo? Né? Então, nesses momentos, né, que locais como a ACO vêm muito a trazer esse fortalecimento, essa troca, né? Tem ali, por exemplo, o grupo do WhatsApp lá da ACO, né? Que eu estou lá, eu vejo a interação dos pacientes. E é muito legal, sabe? Porque cada um traz a sua história, às vezes um tem uma dúvida ali que o outro já passou, e aquilo é dividido, é superado. Tudo isso é muito positivo para esse cuidado como um todo, desse pilar de rede de apoio. Próximo pilar, vamos falar de lazer. Então, o que costumava fazer, né, gostar antes de acontecer, né, o episódio da ostomia? Quais eram os hobbies? O que fazia para se divertir? O que dava prazer na vida? E conseguiu manter alguma dessas atividades depois? Né, será que, talvez no começo não, depois conseguiu retomar ou abandonou de uma vez? É muito comum eu perguntar para um paciente, sabe, o que você faz de lazer, de hobby, sabe? Nada, não sei, trabalho para casa. Assim, então, existe um embotamento, né, que é essa redução do nosso sentir do mundo generalizado. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso é a essência do ser humano. Então, tem hobbies? Tem pequenos prazeres na vida? Consegue falar, tal coisa, pô, realmente, quando eu vou lá, me reúno com meus amigos para fazer tal coisa é legal, ou quando eu leio esse livro, ou quando eu ando de bicicleta, tudo é válido, porque tudo é parte da nossa existência. O próximo pilar, nós vamos falar de trabalhos e projetos. Então, manteve o trabalho após a questão da ostomização? Ou perdeu o emprego, ou teve que mudar de emprego? Como é que ficou isso, né? Como isso está afetando o humor? Gosta do que faz? Sente-se bem com o que faz, né? Muitas vezes, existem casos, né, de saúde mental que o ambiente de trabalho é adoecedor, gerando, por exemplo, né, sinais e sintomas de burnout, que a pessoa precisa ali, né, se afastar, por exemplo. Então, mas tem gente que fala, não, eu gosto do meu trabalho, eu vou lá, me sinto bem, me sinto útil. Então, beleza, né? Então, isso precisa ser entendido e individualizado da maneira correta. Tinha algum projeto de vida antes da ostomia? Qual era o seu projeto? O que você esperava no próximo ano, daqui a 5, 10 anos? Quais seus sonhos? Você sonha ainda? Você tem algum projeto de realização pessoal? Cada um tem o seu.
Às vezes a gente precisa resgatar isso dentro do nosso interior. E isso é muito importante para a questão da saúde mental e dessa motivação de existir. E o último pilar que eu costumo analisar é a fé e a espiritualidade. Então, tem alguma crença específica? Qual a crença? Isso precisa ser visto sem preconceito, enfim, de um jeito aberto e puro. Pratica essa fé com alguma periodicidade? Frequenta algum templo, algum ritual? Enfim, isso tudo é importante. E existem inúmeros, dezenas de estudos mostrando o impacto positivo na saúde mental de uma fé bem estruturada, uma espiritualidade bem estruturada, que eu até vou mostrar aqui depois. Mas a pessoa sente-se bem, pratica aquilo e aquilo faz bem para ela, então tudo isso é interessante de entender. A fé foi abalada após a ostomia? Isso é um fenômeno comum também. Os questionamentos, nossa, mas por quê? Por que aconteceu isso? Será que eu fiz alguma coisa? Será que é um castigo? Então precisa entender como o paciente está interpretando aquilo. Ou será que a fé foi reforçada? Não, eu estou aqui, sofri essa cirurgia que salva vidas, como diz a Candinha muitas vezes, e que salvou minha vida, e agora eu tenho uma nova página, tenho uma nova chance. Então, cada um vai enfrentar de uma forma, claro, e tudo bem o jeito de enfrentar, desde que isso seja colocado na trilha que vai levar o paciente à saúde dele, à felicidade, à realização. Então, muitas vezes, isso tem que ser conversado. E toda fé é bem-vinda, tá? Independente dela, interessante. E se não tem também, tudo bem, não tem nenhum problema. Só estou dizendo que isso não pode ser ignorado pelos médicos. Isso tem que ser visto, falado, isso altera o contexto da pessoa. Como isso não vai afetar a saúde da pessoa, sabe? E aí tem esse estudo aqui, que eu vou traduzir aqui, As experiências na espiritualidade entre adultos com dificuldade de saúde mental, um estudo sistemático de revisão, Então, uma revisão que captou muitos estudos para ver como realmente a fé, a espiritualidade estruturada atinge positivamente a saúde mental humana. E vocês vão encontrar inúmeros desses estudos nas bases científicas, então realmente é algo interessante a ser conversado também. Bom, então beleza. Então a gente viu a base pessoal do paciente, olhou todos os elementos, entendeu quem ele é, quem é aquele ser que está na sua frente. E o que a gente faz a partir daí? A gente vai fazer uma avaliação mental, que já estamos fazendo durante essa entrevista, e física, certo? Então, porque essas coisas andam juntas. A sua mente não está fora do seu corpo, sabe? Então, assim, olhar para a saúde física também é importante no resultado em saúde mental. É disso que eu vou falar agora nesse slide. Então, a gente sempre tem que olhar o quadro clínico do paciente como um todo. Se tem doenças concomitantes, por exemplo, Então, será que tem algum transtorno metabólico? Diabetes, colesterol alto, ácido úrico? Como que está isso? Triglicérides? Falta de vitaminas? Será que falta vitaminas? Existe uma epidemia de hipovitaminose na população em geral. No paciente ostomizado, que tem ali mais perdas ainda, pela ostomia e tudo mais, o desgaste metabólico é maior. O risco pode aumentar. Falta de exposição ao sol, falta de vitamina D. Tudo isso afeta o humor. Então, isso precisa ser visto também. Anemia, falta de ferro. Existe algum tipo de transtorno nesse sentido? Alterações na tireoide. Ou seja, como está o hormônio da tireoide, isso afeta o metabolismo. Afetando o metabolismo, afeta tudo. A existência, o humor, tudo. A velocidade das coisas. Então, alterações dos sais do corpo, geralmente em pacientes com ileostomia, isso pode ter um risco maior, porque a ileostomia ainda tem uma parte absortiva que seria feita ao longo do íleo, ou seja, da parte do intestino que absorveria aqueles nutrientes, Então, pode haver uma perda nutricional que precisa ser vista. Então, tudo isso é integrado, não existe, a sua mente não está flutuando e tem um corpo aqui, não é assim. Então, tudo isso tem que ser visto, E aí, um ponto que eu queria
discutir, né, assim, que é a questão do ostomizado como PCD, né? Talvez você saiba melhor que eu que existe uma lei já, né, que garante os direitos do ostomizado como PCD. A Candinha já me explicou uma vez, né? E como percebe essa situação, né? Isso é encarado de uma forma positiva ou não? Isso também precisa ser visto. Nem todo mundo encara isso de uma forma necessariamente positiva, mas isso é um ponto de apoio ou não é um ponto de apoio? É um ponto que eu gosto também de abordar, assim, para entender como está a visão sobre essa parte, né? Então, e tem que respeitar, né? Se a pessoa, enfim, se sente bem, sabe que tem direitos a mais, que isso pode ajudá-la na trajetória dela, legal, né? Vamos por essa linha. Se ela não gosta, né? Se ela acha que não é por aí, ok, não vamos por essa linha, né? Mas eu acho que é um assunto que precisa ser dito, né? Bom, considerado tudo isso, agora a gente vai fazer o plano de cuidado, né? Como que faz o plano de cuidado do paciente com ostomia, né, no quadro de saúde mental? É um plano integrado. Então, a gente vai considerar toda aquela parte de base pessoal que eu expliquei para vocês, né, de quem é aquela pessoa, quais são os pilares da vida dela, como isso está abalado ou não. Porque se a gente detecta abalos, a gente vai trabalhar no reequilíbrio. Fala, talvez essa área aqui, aqui, né? Claro que toda mudança é da pessoa, né? Nós que estamos ali no papel de médico, ou terapeuta, ou psicólogo, que seja, a gente pode só mostrar, né, os caminhos, a gente não pode interferir, mas é importante deixar evidente que isso existe e que parte da mudança depende muito do como o paciente vai lidar com isso. Então, a gente vai explorar os pontos de apoio, né, da base pessoal lá. Às vezes você olha para um paciente, você fala, nossa, essa paciente aqui, uma família, não sei se é por aí, mas ele tem uns amigos muito legais que vão visitá-lo toda semana e levam para sair, e estão sendo uma rede de apoio. Poxa, então, às vezes, né, vamos por aí. Às vezes a pessoa fala, eu gostava muito de caminhar antes, né, da cirurgia, mas agora já faz 5 anos da cirurgia e eu parei, né, legal, o que você acha de... Vamos tentar olhar para isso, né? Vamos retomar? Então, buscar esses pontos de apoio dentro dessa base da pessoa, principalmente onde está desequilibrado. Aí, nessa parte, de novo, reforço, né, a importância dos agrupamentos, das associações, para as pessoas se reequilibrarem nesses apoios. E intervenção medicamentosa. Muitas vezes isso vai ser necessário, né? Mas, assim, vocês viram que eu estou há, 25 minutos falando aqui, né, de saúde mental, de psiquiatria, e agora que eu falo de medicação. Porque medicação é um detalhe, um ponto do cuidado. A gente não pode resumir o cuidado em oi, fluoxetina, tchau, até daqui a 60 dias. Isso não pode acontecer. Que tipo de cuidado vai ser esse? Então, mas claro, a medicação, eu falo para o paciente assim, então, imagina aquela base lá que você pensou no começo, né, que estava assim, daí eu dei uma desequilibrada. Às vezes, a gente precisa temporariamente de um pilar extra chamado medicação, tá? E muitas vezes, sim, dependendo do quadro, principalmente para quadros moderados e graves, isso é necessário, tá? E a gente precisa fazer isso com cuidado. E aí entra uma boa prática em psiquiatria, porque o que seria uma boa prática em psiquiatria? 80% a 90% dos quadros, nesse contexto que eu estou falando, os pacientes ostomizados, são pacientes com depressão ou ansiedade, tá? Que são os transtornos de saúde mental mais comuns na população como um todo, e também nos ostomizados, como vocês viram nos estudos que eu mostrei. E nesses quadros, exceto casos específicos de transtornos muito graves, refratários, quer dizer que já tentou de tudo e nada muda, a medicação vai ser por muito tempo. Mas, exceto esses casos, os outros 80%, 90% dos casos, as medicações, elas têm um plano, é de curto, médio e longo prazo. Não é uma boa prática em psiquiatria que a pessoa esteja usando ali para uma depressão moderada, digamos, um antidepressivo há 5 anos. Alguma coisa deu errado aí no plano, né? Alguma coisa se perdeu. Porque o correto é a gente encontrar a medicação certa, beleza, foi essa medicação, deu pouco efeito colateral, a pessoa sentiu bem. Agora vamos achar a dose. Essa dose vamos aumentar, achamos a dose. Aí você vai, o paciente está bem? Estou bem, doutor, melhorei. Ok.
A partir desse momento, a literatura psiquiátrica fala 6 meses a 12 meses de estabilização da medicação. A partir daí, nós vamos retirar a medicação de você. Com a sua anuência, claro, né? Porque, às vezes, a pessoa ficou ali, né? Assim, uma palavra certa não é dependente, porque não é uma dependência assim, física, química, né? É uma dependência emocional, às vezes, ou um receio de retirar aquele ponto de apoio, né? E está tudo bem. Mas o ponto é que não tem necessidade de ficar tomando medicação para sempre, tá? Claro, cada caso é um caso. Eu estou falando de ansiedade e depressão, né? Casos da seara, por exemplo, da parte de esquizofrenia ou de transtorno bipolar são diferentes, né? Apesar que existem novas pesquisas, novos estudos falando sobre novas abordagens, até metabólicas e alimentares nessas áreas que é a fronteira da psiquiatria no momento, né? Mas em termos do que se sabe até hoje, muitas vezes esse plano é esse, tá? Então, se você acompanha com algum profissional de saúde mental e questione isso, olha, mas né, eu estou usando aqui esse medicamento há 3 anos e o meu quadro de ansiedade, como é que está isso, né? É isso mesmo? Questione, porque isso é uma boa prática em psiquiatria, é fazer esse manejo correto. E isso, que é uma intervenção temporária, como eu expliquei. E, claro, intervenção nutricional, estilo de vida e suplementação. Porque, como eu disse, a gente está analisando o paciente como um todo. E, como um todo, além do contexto dele, a gente está falando do físico, né? Que a mente está no corpo, está no físico. Opa. Então, por exemplo, orientar uma alimentação saudável, né? Ou seja, com menos industrializados. Às vezes, eu tento não complicar muito, porque às vezes é muita informação na consulta, sabe? Pô, doutor, a gente ficou aqui falando da minha vida, da minha infância, agora você quer falar do que eu como, né? Mas perdão. Mas isso faz parte do seu ser, né? E aí eu não complico, eu falo assim, ó, vamos começar a comer comida de verdade, tá? Então, sabe, coisas que vem na caixinha, que vem no plastiquinho, coisas processadas, né? Vamos diminuindo, eliminando da vida. Eu costumo brincar assim, ó, faz assim, ó, pensa no seu avô ou no seu bisavô. Se você mostrasse para ele uma espiga de milho, perguntasse, o que é isso? Ele fala, isso daí é comida. Ele fala, comida, beleza. Agora, se pegasse uma caixa de sucrilhos e mostrasse para o seu bisavô, o que é isso? Ele fala, não faço ideia. O que é esse papel aí? Então, é mais ou menos por aí, eu brinco, né? Então, assim, tudo que você for comer, você se questiona dessa forma, se o seu bisavô acharia que é comida, e se sim, provavelmente é uma comida mais positiva do que um industrializado. E a alimentação menos inflamatória, então hoje já é muito comum, né, dados sobre a questão do glúten, sobre a questão da lactose, enfim, alimentos que são inflamatórios. E que isso precisa ser melhorado na alimentação. Atividade física, né, a gente sabe que, inclusive tem estudos muito interessantes falando que a atividade física em depressão leve ou moderada é equivalente ao antidepressivo. Então, se o paciente quiser escolher e tiver força para isso, né, porque às vezes você fala, não, você precisa fazer atividade física, pode ser uma violência, né? Às vezes o paciente está sem energia total, não tem condição e vai precisar de uma medicação. Mas, enfim, o fato é que é equivalente, tá? Isso tem vários estudos já falando. E suplementação de vitaminas e minerais, porque se você pegar o paciente, está com a vitamina D abaixo de 20, está com a B12 abaixo de 200, está com falta de magnésio, assim, vai ser difícil ter uma saúde mental sob controle, né? Então, tudo isso tem que ser visto também. Então, indo para a parte final, né? O foco é sempre na qualidade de vida e na história individual de cada ser. Como eu expliquei para vocês, a gente nunca vai olhar, chegou o paciente depressivo, né? Chegou ali o ileostomizado ansioso. Não, aquilo é um ser humano, sabe? Como é que você vai usar isso ao favor dele mesmo, para que ele compreenda a existência dele e que isso possa ajudar no quadro dele? Então, cada um tem a sua história. Então, cada ser é único. Assim sendo, ele precisa ser tratado como tal. Muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas, né? Vou deixar aqui também, caso alguém tenha interesse em conhecer mais o nosso trabalho, né? Esse aqui é o telefone da minha clínica, né? Clínica Santa Clara.
Nós atendemos por telemedicina e consultas presenciais, lá em Santo Amaro da Imperatriz. E tem o meu e-mail, quem quiser enviar dúvidas, ou no WhatsApp enviar perguntas também, fiquem à vontade, que eu responderia assim que possível, tá bom? Queria abrir, eu tenho só poucos minutos, pelo que me passaram aqui, mas se alguém tiver dúvidas, fique à vontade, que temos aí uns 3 minutos, talvez. Um grupo de apoio em saúde mental? Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Claro. Não, acho muito positivo isso que você trouxe, né? Inclusive, Candinha, aí já temos nova ideia para novos projetos, né? Mas, sim, porque é isso, né? Assim, a rede de apoio, muitas vezes não vai vir necessariamente da família ou de amigos próximos, porque, igual eu estava conversando com o Dr. Rodrigo ali mais cedo também, ele trouxe isso, né? Que ele trabalha com essas cirurgias de ostomia também. Sempre é novo. É sempre um negócio assim, é uma novidade. É difícil alguém que teve uma experiência na família. Pode até acontecer, mas é raro, porque é pouco prevalente, assim, frente à população como um todo, claro, né? É, então, muitas vezes está no escuro. Nossa, mas e agora? A minha vida, o que vai ser da minha vida? E isso gera muita agonia, né? Isso gera preocupações, tristezas. E sim, precisa, para quem está pronto para isso, ser compartilhado, né? Então, vejo como muito positivo. Acho que podemos pensar a respeito. Mas obrigado pela sugestão. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não sei se tem tempo, né? Então é isso, gente. Muito obrigado novamente. Obrigado. Obrigado, doutor Eric. Na sequência, convidamos para proferir a palestra com o tema O que é doença inflamatória intestinal e as complicações a diretora da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, a senhora Rejane de Almeida, que terá a palavra a partir de agora. Então, vamos tentar dar uma leve pincelada. Vou falar para vocês um pouquinho da Associação de Pessoas com Doença Inflamatória Intestinais de Santa Catarina, a DISC, como nós chamamos, tá? Eu sou a Rejane, atual presidente da associação. Também faço parte da ACO, tá? Para quem não sabe. Aqui eu acho que quase todos são profissionais da saúde. Não sei se vocês têm algum paciente com doença de Crohn, com retocolite, se já ouviram falar sobre essas doenças. Então, se não ouviram, eu espero que aprendam um pouquinho.
que nós, pacientes com DI, às vezes somos um pouco chatinhos, porque a gente, né, a gente não gosta de ficar com dor. Eu acho que aqui, só para vocês terem uma noção, vou dar uma leve, assim, todo mundo aqui já teve uma virose de verão, então, mas a nossa virose dura meses, né, e 24 horas por dia, aquelas cólicas insuportáveis, muitas dores, muitas vezes isso vem com outras consequências também. A nossa associação foi fundada em 2016, então a gente tem pouco tempo ainda de associação, tá? Então, lá a gente fundou para poder representar esses pacientes que não têm nós não somos, né? Nós não tínhamos nenhuma representatividade no Estado, até por ela não ser uma doença muito conhecida. Combater o preconceito, que ainda existe bastante preconceito, principalmente o paciente que ele trabalha, ele vai muito, na crise, ele vai muitas vezes ao banheiro. Então, todo mundo sabe quando o paciente vai a qualquer pessoa que, ai, aquele ali está matando o trabalho, vai toda hora ao banheiro. Mas não é assim que funciona. Alguns pacientes chegam, na crise, a gente chega aí ao banheiro 20, 30 vezes por dia. Então, assim, é impossível o paciente controlar as idas dele ao banheiro, tá? Inclusão e assistência especializada. Aqui no Estado, nós ainda não temos um ambulatório estadual de doença inflamatória intestinal. O que nós temos são algumas referências no Estado, tá? Mas um ambulatório específico nós não temos. Isso é uma luta que a gente já estava, desde a fundação, tentando, mas está bem complicado. Amparo medicamentoso, muitas vezes o paciente muda o seu medicamento, e a gente tem um grupo no WhatsApp, então a gente faz, um paciente doa para o outro, através sempre tendo receita médica. Nunca sempre, porque nossos medicamentos não são medicamentos simples de farmácia, o único medicamento mais barato que a gente toma é o corticoide. Todos os nossos outros medicamentos, eles são através da farmácia de alto custo, todos. Se vocês são da saúde, já deve ter ouvido falar dos medicamentos biológicos, né, os biotecnológicos, os MABs da vida. Então, eles são medicamentos todos com custo normalmente acima de 8, 10, 12, 30 mil reais cada medicação dessa. E muitas vezes o paciente não se adapta a essa medicação, a gente fica fazendo troca até achar um medicamento que estabilize a doença. Então, nessas trocas, pela farmácia de alto custo, a gente chega a levar 30, 60 dias para receber. Então, se tem um paciente nesse meio período que tem algum disponível, ele faz a doação, tá? Aqui eu não estou enxergando bem lá, mas a associação a gente tenta sempre trazer políticas públicas. Eu venho muito aqui na Assembleia, a gente luta bastante para que os pacientes tenham voz, tenham políticas públicas decentes, assim como os ostomizados. A gente tem bastante paciente ostomizado através da doença de Crohn e da retocolite. Tá? Troca de informações, como eu falei, a gente tem um grupo no WhatsApp, então os pacientes se trocam bastante informações. A gente tem um site onde também tem várias informações ao paciente. E como a gente faz isso? Através de seminários e eventos. A nossa data é o Maio Roxo, né? A gente acabou de ter o nosso Maio Roxo, então a gente teve eventos em toda a região do estado. Tivemos piquenique em Criciúma, passeio ciclístico em Joinville, com um evento em Itajaí. Aqui, pela primeira vez, a Prefeitura de Florianópolis fez o Maio Roxo, juntamente com as meninas da fibromialgia, que também são Maio Roxo. Eles uniram associações e montaram um Maio Roxo único para poder divulgar essas causas. Assim como o Biguaçu, também a gente teve o primeiro evento de Maio Roxo em Biguaçu. Tá? Tentamos fazer desmistificando a doença, mostrando para o paciente que a doença, apesar de parecer um bicho de 7 cabeças, a gente consegue, através de tratamento, conviver com ela. Representações regionais, como nós somos uma associação regional, né, estadual, então a gente tem representantes regionais em várias regiões do estado. Como o nosso estado é muito grande, então a gente não tem como abraçar tudo ao mesmo tempo. Criando convênios, a gente tem parceria com alguns médicos, então o médico ele dá
desconto a esses pacientes através, nós temos um cadastro no nosso site, vai aparecer ali para vocês. E a associação, não, deixando bem claro, nós não ganhamos nada com isso, tá? A gente faz o meio de campo com o médico. O médico dá um desconto a paciente, mas a gente só trabalha para ajudar os pacientes, criando convênios através desses médicos, divulgando as DIs, através de rede social, através de campanhas, principalmente no Maio Roxo, reivindicando o poder público, que a gente tenha tratamento de qualidade, que a gente possa não ficar anos de espera aguardando uma colonoscopia, que é o que acontece normalmente, e é um exame mais preciso para poder diagnosticar corretamente a doença, verificar como está o nosso intestino, e tendo médicos especialistas, que também é difícil. Geralmente os pacientes passam por próctos ou gastros que não são especialistas na doença, e isso complica muito o tratamento, vindo até ter complicações. Sistema gastrointestinal, então aqui, como a maioria da saúde deve saber, né? A doença de Crohn, ela afeta da boca até o ânus, ela pega todo o aparelho digestivo do paciente. A retocolite, não, ela pega o ânus e todo o intestino grosso. E a doença de Crohn, né, afetando todo o sistema digestivo. E a doença de Crohn, ela não é contínua. O paciente pode ter sido afetado na garganta, no esôfago, um pedacinho lá do íleo, um pedacinho do intestino, lá do finalzinho do intestino. Eles são pontos específicos, tá? Ela não é uma inflamação contínua. Diferente da retocolite ulcerativa. A retocolite, ela é uma inflamação contínua e ela é dividida na proctite, que é só aquele finalzinho ali, pega o finalzinho do intestino ânus. A colite do lado esquerdo, que já pega mais um pouco. E a pancolite, que pega do ano até o final do intestino grosso. E vocês podem ver no desenhozinho lá, que ele está mais coloridinho. Então, a inflamação, ela é totalmente contínua, ela não tem um pedacinho aqui e um pedacinho ali, tá? Para vocês terem noção como fica o intestino na doença da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn. A primeira é uma colonoscopia do intestino saudável. A gente até brinca, olha que lindo, né? Para nós, ter um intestino saudável é o sonho de todo paciente com doença inflamatória intestinal. Infelizmente, a nossa mucosa nunca mais vai voltar a ser assim. Ela fica vermelhinha, mas fica cheia de cicatrizes. Porque dá para vocês verem aquelas manchas amarelas, essas úlceras que a gente tem na boca, essas aftas, né? Normalmente faladas, o nosso intestino ela é cheio como se fosse essas aftas com um tamanho bem maior e uma profundidade maior no nosso intestino. Então, é por isso a dor, é por isso a má absorção, como o doutor Eric estava falando, a má absorção de vitaminas. A gente tem todos esses problemas. Normalmente, a gente nem absorve, muitas das vitaminas não podem ser via oral, tem que ser injetável, porque como o intestino está inflamado, não tem como ter essa absorção corretamente, tá? Manifestações extraintestinais, que nós chamamos as MEIs. Normalmente a gente desenvolve doenças reumatológicas, oftalmológicas. A reumatológica normalmente é artrite, artrose, muito a espondilite anquilosante, né, que são as mais conhecidas. Oftalmológicas, muitos pacientes, quando eles começam a desenvolver a doença, alguns pacientes, somente doença de Crohn, ele tem uveíte. E, lógico, o médico não vai se tocar de pensar, não, esse paciente com uveíte, ele tem doença de Crohn. Então, diagnosticar um paciente com doença inflamatória intestinal, muitas vezes é muito complicado. Ele não começa com a inflamação no intestino, e sim com as MEIs, tá? Vasculares, a gente desenvolve muita flebite, muito derrame articular, tá? Vasculares, dermatológicos, piodermas, feridas na pele, rosácea, psoríase, dermatites.
Nefrológicas, a gente, como toma medicamentos muito fortes, a gente usa muito corticoide, ataca muito os rins, tá? É bem comum nós termos problemas de rins. Hematológicos e biliar, pâncreas sobrecarregado dos medicamentos, medicamentos biológicos que interferem nas nossas plaquetas. Não foi ali. Não sei o que aconteceu ali. Não era para ser um vídeo. Então, vamos lá. Aqui foi nossa primeira caminhada, quando a gente fundou a associação, lá em cima. Tá? Nossa primeira caminhada foi lá em Joinville. Ali eram os pacientes lá de Joinville. Vamos lá, eu acho que aqui é meio... Ele vai passando sozinho. Aqui. Na mídia, na rádio, na TV. Temos parcerias ali. Essa foto já é antiga, né? Com a Candinha, a gente já está juntas há um bom tempo. Lá em cima, com eventos em São Paulo, aquele lá da Pfizer, as meninas de Curitiba. Aquelas lá, para nós, ela é muito conhecida, a Alessandra, que a gente chama Farmalê, que ela é farmacêutica. Ela tem um blog muito conhecido por ela ter doença de Crohn, então, no nosso meio de doença inflamatória, ela é uma pessoa extremamente conhecida, tá? Essa foto aqui de baixo é um evento que teve de doenças reumáticas aqui em Florianópolis, alguns anos atrás. Foi o primeiro congresso que teve aqui em Santa Catarina. Aquela foto lá da ponta é do ano passado, aquela de roxo lá é a Patrícia, atual presidente da DI Brasil, que é a associação, ela comanda as associações de todo o Brasil. Nós temos associações em todos os estados brasileiros, tá? Então, a DI Brasil coordena isso. Aqui no Maio Roxo, a gente tenta divulgar o máximo possível, rádio, eventos. Aquela banda Expressão, um dos meninos tem doença inflamatória. Então, foi bem na pandemia, no meio assim da pandemia, então, onde eles iam se apresentar, eles colocavam a camiseta do Maio Roxo e divulgavam a nossa causa. Tá? Temos estudantes hoje que eles não têm mais vergonha de falar, principalmente quando é criança, eles não são tão inibidos. Então, a gente tem um menino, até aconteceu um tempo atrás em Itajaí, e ele pediu para a professora se ele podia levar material para os alunos, porque os alunos assim, ficavam, toda hora vai no banheiro, professora, poxa, toda hora ele sai. Mas não é porque ele queria. E aí ele resolveu fazer uma campanha do Maio Roxo, começou com a sala dele e acabou com toda a escola, e todo mundo acabou envolvido, e todo mundo daquela escola hoje em dia sabe o problema dele. Então, se ele chega no banheiro, tem fila, o pessoal já dá preferência para ele. Então, todo mundo conhece a doença, todo mundo sabe o que é uma doença inflamatória naquela escola ali de Itajaí. Então, é realmente o engajamento do paciente. Por mais que a associação tenha o papel dela, o papel do paciente, dos profissionais da saúde é muito importante. Esse ano nós ficamos até muito felizes, a primeira vez que a gente saiu numa mídia internacional, que é a Federação Europeia de Doença Inflamatória Intestinal. Então, a gente teve lá falando sobre os nossos eventos do Maio Roxo, divulgado na Revista Europeia de Doenças Inflamatórias Intestinais. Então, para nós foi muito bom, a gente ficou muito orgulhoso, né? É um reconhecimento do nosso trabalho e de todo o nosso esforço. Nossos representantes regionais, como eu falei para vocês, a gente não tem como abraçar o Estado, né? O nosso Estado é grande. Então, a gente tem representantes regionais, Criciúma, eu faço, lógico, além de fazer parte da associação, sou representante regional em toda a região da Grande Florianópolis. Temos Criciúma, temos no Oeste, a Núbia em Concórdia, temos a Zenaide lá em Joinville, ali só está a Zenaide, mas tem outras meninas que ajudam, tá? Ali tem um pouco tem Tubarão, temos em Araranguá, temos bastante, tá? Cada dia a gente consegue um pouquinho mais, trabalhando.
divulgando, falando com os médicos, tentando explicar a situação e tentando sempre que o pessoal da saúde se enganje, tenha um engajamento junto com a gente para poder divulgar. Ali nós temos a nossa carteirinha. Como eu falei para vocês, a gente tem os convênios. E aí, o que acontece? O médico que tem convênio com a gente, ele, quando vai atender o paciente, como tem muitas consultas, né, como psicólogo, psiquiatra, nutricionista, que pode ser consultas online, o paciente vai mostrar. Tem uns pacientes que deixam no celular, eu tenho a minha impressa, né, com os meus dados, e a gente mostra lá para o profissional, no computador ou pessoalmente, junto com o documento, e ele vai te dar o desconto na hora da consulta, tá? Então, isso aqui tudo está no nosso site, a gente tem um site. Essa carteirinha é feita através de um cadastro, porque a gente precisa saber mapear quantos pacientes nós somos no estado, porque, na verdade, a gente até hoje não conseguiu, porque tem pacientes particulares, tem pacientes por convênio, tem pacientes do SUS, tem diagnósticos errados, então é bem complicado. Nossas redes sociais, nosso site, nosso Facebook, Instagram, nós temos um canal no YouTube com vídeos de médicos, até para poder divulgar mais, tirar dúvida dos pacientes. Aquele mapinha foi montado, todos são pacientes, tá? Todos que estão ali são pacientes, que estão lá no nosso grupo. Então, os pacientes mandam a foto para o site, para ser colocada lá, para ser colocada no nosso mapinha. E assim, ó, muitos pacientes, principalmente vocês que são da área da saúde, aquele paciente que vai muito ao posto de saúde, com queixas abdominais, dores, diarreia, muco, sangramento, nem sempre é só a síndrome do intestino irritável. Muitos de nós também possuem, mas é uma consequência. Mas lembrem sempre que esse paciente, ele pode ser um paciente de doença inflamatória intestinal. E quando esse paciente ele não é diagnosticado corretamente, ou demora muitos anos, a ABCD, que é a Associação Brasileira de Doença Inflamatória Intestinal, ela fez uma pesquisa, há pouco tempo, e o paciente pode levar até 2 anos, de 2 a 5 anos, para ter um diagnóstico correto, isso é muito tempo. Muitas vezes o paciente ele só tem o diagnóstico quando ele interna, quando ele vai ser ostomizado, como aconteceu com um paciente recente nosso aqui em Criciúma. Então, ele descobriu a doença, já teve que ser ostomizado. Ou o paciente vai passar por, assim, ó, ele está em estado crítico, ele está extremamente desnutrido. Porque nós, quando temos crise, a gente tem medo de comer, muitos pacientes, devido às dores que são insuportáveis. Então, esse paciente começa a perder peso, tem diarreia, vômito, náuseas. E há mais de 2 meses, isso não é normal, alguma coisa está errada. Como normalmente esse diagnóstico vem, lógico, através do exame físico, exames de sangue, mas geralmente a colonoscopia é o principal exame. E a gente sabe que pelo SUS uma colonoscopia demora muito. Então, é por isso um diagnóstico tardio da doença inflamatória intestinal, infelizmente. Doença inflamatória, ela não mata, tá? Tem alguns pacientes até que têm recorrência, né? Vem a óbito, aconteceu algumas vezes, mas de complicações. A doença, sim, ela traz complicações. Eu sou paciente, tá? Então, quando que a gente fala das doenças invisíveis, quem olha para mim não diz que eu tenho uma doença inflamatória, uma doença crônica, a minha doença é de difícil controle, eu já faço medicamento biotecnológico, né? Eu faço biológico, faço uma dose altíssima para poder controlar a doença. Então, assim, nós não temos cara, né? Como o doutor Eric falou, muitos dos nossos amigos se afastam porque o paciente com doença inflamatória na crise, ele não quer sair de casa. A gente quer ficar lá quietinho, até por conta a gente tem fadigas crônicas. A gente muitas vezes é taxado, nossa, que pessoa malandra. Não, a gente tem fadiga crônica devido às deficiências, né, de vitaminas, a gente tem mesmo. Então, quantas vezes eu mesmo deixei de aniversários, festa de família, por conta disso?
Então, e as pessoas vão acabando se afastando, porque você deixa de ter, muitas vezes, uma vida social ativa. Nós temos bastante restrições alimentares, né? Então, na crise, principalmente. Quando a gente está fora da crise, os médicos sempre pedem para a gente inserir alguns alimentos que são retirados na crise. Nas crises, a gente retira lactose, glúten, açúcar, tem uma dieta bem restrita. E aí, fora da crise, lógico, a gente já fica assim, né? Mesmo o médico dizendo para te comer algumas coisas, como todo ser humano, vou comer tudo agora eu estou bem, vou meter o pé na jaca. Eu sou uma que faço isso. E aí, consequentemente, as crises voltam. E é normal de todo ser humano, né? Eu acho que ninguém consegue levar uma dieta, sei lá, eu acho muito difícil levar uma dieta regrada, com tantas restrições diariamente, tão certinho assim. Eu realmente não consigo, tá? Gostaria muito, mas eu ainda não cheguei nesse nível. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre doença inflamatória? Trata algum paciente? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Muito obrigada. Eu espero que, se vocês tiverem algum paciente lá, vocês lembrem da gente, né? Às vezes o paciente é chatinho, ele vai lá toda semana, nossa, eu não aguento mais de dor, ele não melhora, mas é assim mesmo, tá? A gente, às vezes, pede um pouquinho de paciência com nós mesmos, porque nós somos um paciente meio chatinho, às vezes. Tá bom? Muito obrigada. Eu vou ficar aqui, né? Até lá tem que caminhar muito, né? Seu certificado. Ela falando da gente caminhar, Deixa eu esconder minha bengala aqui. Vamos descer. Não, vou falar um pouquinho. Pessoal, como foi adiantado um pouco, a gente até pede desculpas porque a gente está mantendo os horários, né, doutor Eric? A gente não sabia que a palestra dela iria ser tão rápido, daria um tempo de falar um pouquinho mais, pedimos desculpas, tá? Mas, assim, querem fazer perguntas? Os médicos ainda estão aqui, vocês têm a oportunidade, aproveitam esse momento, tá? E o que a Rejane falou, gente, realmente, a DI é complicação, a vida do ser ostomizado é complicado, como o doutor Eric falou, né? Cada pessoa é um ser único, cada um tem a sua dificuldade, mas o porquê que muitos ostomizados se inscreveram e hoje não estão aqui. Nós temos mais de 80 pessoas inscritas, né? Por quê? Porque eles até tentam, mas se sentem enclausurados pela dificuldade de sair de casa, com medo. Medo, porque muitos ostomizados também têm a DI e a gente sabe da complicação, tá? Então, assim, se alguém tem alguma pergunta, os médicos estão aqui, por gentileza, como tem tempo, tá? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, como a gente está saindo mais cedo para o almoço, procurem estar 1 hora, às 13 horas aqui, porque às 13 horas já temos a outra palestra, tá? Para mantermos o horário tudo certinho. Muito obrigado ao doutor Rodrigo, ao doutor Eric, a Rejane e a todos os presentes aqui. Tenham um bom almoço, até à tarde.